dias melhores. Use o cuidado com a família. Use a melhor proteção neste momento, que agora é de uso obrigatório no Distrito Federal para quem sair de casa. Salve vidas. Use máscara. O novo coronavírus é um desafio. E a tecnologia da Petrobras pode ajudar muito neste momento. Nossos cientistas e nossa rede de parceiros estão buscando incansavelmente soluções rápidas para prevenção e tratamento. Redirecionamos a capacidade de processamento de 2 supercomputadores para a pesquisa de combate à doença. Juntos, nossa energia fica mais forte. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui, Campus Party. É isso aí. Então, pessoal, dando início a essa palestra de hoje, com o tema O Algoritmo Humano, palestra aqui para Campus Party Brasília Online, pela primeira vez um evento online, e eu tenho a honra de participar aqui com vocês. Vou abrir a apresentação aqui para vocês, para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema, que é extremamente interessante. Para quem não conhece, eu sou o Thiago Pereiras, sou profissional de educação física formado. E, então, para quem não me conhece, sou formado em educação física, biohacker, sou business partner da startup Suridata e sou um dos pioneiros do conceito biohacking e health automation no Brasil. Bem, hoje o conteúdo principal que eu vou compartilhar com vocês aqui é sobre o algoritmo humano. Bem, pessoal, todos nós somos, de fato, informações. Se a gente for fazer uma análise bem por perto para o funcionamento do nosso cérebro, no nosso corpo, em termos básicos, nós somos informações genéticas, informações epigenéticas, informações químicas, informações da atividade elétrica do nosso coração, do funcionamento químico do nosso corpo, somos linguagem, somos interações, somos atividades e comportamentos. Então, nós somos informações, de fato. Se nós somos informações, nós temos uma conexão direta, não apenas com o conceito de ser um computador, mas somos também um algoritmo. Bem, se nós somos algoritmos, portanto, nós temos muitas informações. O nosso algoritmo, pessoal, ele foi moldado pela lei da selva, porque durante o período dos nossos ancestrais, era muito incerto a sobrevivência. Nós vivíamos em bandos, nós vivíamos incertos das caçadas,
o nosso algoritmo, o nosso cérebro, conectado com o nosso corpo, vivia sobre uma incerteza muito maior do que nós estamos vivendo hoje, em função do coronavírus, porque não se sabia muitas das informações básicas que nós temos hoje o tempo todo via internet. Então, a lei da selva, ela moldou o nosso algoritmo. E como que ela moldou? Ela transformou o nosso corpo em uma quantidade de dados. Por quê? Tem uma teoria que eu gosto muito de citar elas quando eu falo um pouco mais do algoritmo humano, que é com relação ao conceito do cérebro trino, que é uma teoria de um neurocientista, o Paul MacLean, que ele defende que nós temos influências no nosso cérebro, influências relacionadas ao cérebro reptiliano, ao do instinto, do agir. A gente também tem influência do nosso emocional, do nosso sentir, e a gente tem influência desse neocórtex, desse racional, ou seja, a gente tem características mamíferas, a gente tem características reptilianas, e esse nosso algoritmo, ele foi moldado pela lei da selva exatamente por conta disso. A gente percebe que todas essas influências estão no nosso cérebro, e a gente precisa entender melhor elas para poder dar esse passo a passo dentro desse conceito humano. A gente sabe também o próprio Maslow, né, a pirâmide Maslow das necessidades básicas, né, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades do social, da estima, de realização pessoal, tem uma conexão direta com essas porções cerebrais, essas porções mais viscerais, mais básicas, que é do reptiliano. Depois a gente sobe um degrau do mamífero, né, que é a questão do social, da estima, e a gente chega no neocórtex, que é o ponto mais evolutivo nosso, do nosso algoritmo, né? Então, vocês percebem que existe, sim, uma conexão entre segurança e necessidades fisiológicas, que vem desse visceral, desse réptil, dessas necessidades básicas do agir. Depois a gente tem outra camada, que é esse social, da estima, que tem uma conexão direta com a questão do mamífero, e a gente tem também uma questão que é da realização pessoal, que é muito mais evoluída dessa porção do neocórtex. Eu também sempre gosto de dizer que quando a gente vai falar desse algoritmo humano, do nosso algoritmo, é importante a gente entender, pessoal, que cerca de 95% das atividades que a gente faz são inconscientes, ou seja, tem uma conexão direta com muitas atividades do nosso dia a dia a gente faz inconsciente. Ninguém pensa que vou passar a marcha do carro, vou digerir meus alimentos. Então, são atividades automatizadas, porque o nosso cérebro só recebe informações padronizadas. Então, há uma relação muito interessante com tecnologias, inclusive do conceito do algoritmo, da inteligência artificial. A gente tem 5% das nossas ações são conscientes, as outras 95% são inconscientes. No caso, o subconsciente está atrelado ao cérebro límbico, que é o cérebro do mamífero, e a gente tem também o inconsciente, que é conectado com o cérebro visceral, o reptiliano. E isso é muito importante até para a gente entender o modelo de funcionamento da nossa mente e como que a gente pode hackear ele, como que a gente pode dar passos além do mesmo. Então, como vocês podem perceber, inclusive o Daniel Kahneman, ele falou no livro dele, Rápido e Devagar, algo extremamente interessante. Ele demonstrou, pelo livro dele, o funcionamento da nossa mente, que é o rápido 1, que é o inconsciente, que são atividades rápidas que você faz, automatizadas, e isso a gente leva em relacionamentos pessoais e profissionais, enquanto que o Devagar 2 é mais consciente, é mais algo relacionado ao que você precisa raciocinar, por isso que ele é devagar. E, como eu disse, 95% das nossas atividades são inconscientes. A gente faz sem saber por que a gente está fazendo. E há um motivo muito certo, porque durante a primeira infância, que é um período muito importante na vida de todos nós, seres humanos, principalmente com relação a essa questão do algoritmo humano, até para entender mais sobre ele, a gente tem um período em que a gente absorve tudo dos adultos.
no período, principalmente desde o seu nascimento, da sua concepção, até os 7 anos, que é a primeira infância, é o momento que mais você sofre influência na linguagem, nas capacidades sensoriais, nas funções cognitivas e, claro, traumas, crenças, todo esse processo, né, fisiológico é realizado durante esse período. E eu gosto sempre de fazer essa seguinte associação. Na Suridata a gente fala muito sobre isso, por ser uma startup de análise de dados de plano de saúde, a gente sabe que é uma linha de dados. Você começa a produzir a sua linha de dados antes do seu nascimento e ela vai durante a sua concepção e tem grandes influências durante esse período até os 7 anos. E isso é muito importante, porque é o período de formação das sinapses, das primeiras sinapses, da sua primeira linha de dados. Então, é fundamental esse entendimento, porque para a gente entender melhor todas essas informações que nós temos e todo esse funcionamento do algoritmo humano. Eu sempre gosto também de mostrar essa imagem aqui, essa imagem aqui é relacionada ao modelo mental. Cada pessoa traz no seu algoritmo humano um jeito de ver o mundo, um seu modelo mental. Então, vocês podem perceber nessa imagem que a gente tem duas pessoas vendo a mesma imagem, mas com um modelo mental totalmente diferente. E isso é muito importante, porque a gente passa a entender melhor porque que cada pessoa tem um jeito de ver o mundo. Esse conceito é um conceito do modelo mental, ou seja, cada pessoa tem o seu próprio modelo mental, e esse modelo mental, ele é formado a partir das suas experiências, dos seus conhecimentos, dos seus sentimentos, né, porque o cérebro límbico, o cérebro reptiliano, essa representação dessa forma, né, gente, lembrando que o cérebro é uma mistura disso tudo, tá? A gente constrói nosso modelo mental, porque é como a gente interage, como a gente observa o mundo. Então, tem toda essa questão de conhecimento, de sentimentos, e tem uma conexão direta com esse período que é a primeira infância. Então, para você entender as suas atividades, é importante você tirar do seu inconsciente e trazer para o seu consciente, porque muitas das atividades sofrem desse processo. Não preciso nem dizer o tanto que a influência, não apenas dos pais, dos cuidadores, mas de toda a família, das representações que você tem. Eu costumo dizer que com o tempo você vai se reprogramando, com o tempo você vai ressignificando, com o tempo você vai criando novas linhas de dados. Então, isso hoje com as redes sociais, esse mundo fica ainda maior. Então, de fato, será que o nosso cérebro ele tem, sim, uma conexão direta com a questão do algoritmo, do computador? Tem. Por quê? O computador, olha que associação simples, mas muito interessante da gente fazer e entender a importância dessa relação do cérebro, do corpo e da mente, que é virtual, que é formada pela interação entre o cérebro e o corpo. O cérebro e o computador têm a seguinte associação: tanto o cérebro quanto o computador operam por um sistema. E aí, no caso, o cérebro humano, pela interação, pelos sentimentos, pelos os instintos, pelas experiências, enquanto que o computador tem todo um sistema, seja Windows 7, iOS, enfim. Temos também a questão da memória. A gente carrega uma memória no nosso cérebro que ela é sempre absorvida, ela é sempre programada, desde quando a gente tem um período de concepção. Alguns estudos demonstram que até antes um pouco a gente já tem essa experiência na barriga das nossas mães. A gente tem comportamentos, muitos comportamentos, inclusive são comportamentos negativos, prejudiciais, e programas, a gente também tem essa questão, tem alguns programas que são também interessantes, que alguns programas trazem algo positivo, outros não. É a mesma coisa do comportamento. Nós temos comportamentos que a gente começa a programar. Por exemplo, antes de iniciar a palestra aqui,
iniciaram vários acontecimentos aqui no meu ambiente da palestra, e como eu nunca tive uma experiência virtual, dando uma palestra virtual, automaticamente o meu comportamento já gerou um pouco de nervosismo, que já vem sendo equilibrado aqui por conta da minha experiência. A mesma coisa no computador. O computador demora um tempo para processar certas informações. O nosso caso não é diferente. Quando a gente acorda, a gente tem todo um processo de acordar, de tomar o nosso café. Então, a gente tem, sim, comportamentos. No caso, o cérebro tem também doenças, síndromes. No caso do computador, vírus, programas que geram prejuízo. Essas associações são muito importantes para lá na frente, que eu vou falar hoje ainda nesse conteúdo, que é com relação ao transhumanismo, que é com relação ao Quantify Self, que são temas que estão relacionados com esses próximos passos que a humanidade vai passar. O próprio código genético, gente, o computador, o algoritmo, existe um código de programação que vem pelas experiências. O nosso código genético ele já vem embutido em função de toda essa influência da lei da selva. A gente já traz algumas programações no nosso código genético que podem ser expressados em função de hábitos que você passa a executar. Por exemplo, se você tiver no seu código genético uma expressão genética para diabetes e você tiver hábitos que é o básico lá do modelo mental, você pode vir a desenvolver uma diabetes em função que você já vem com um código genético programado e que pode expressar uma patologia relacionada a diabetes, entre outros. Hoje já existem inúmeras possibilidades de analisar esses dados. A gente tem também essa relação de vírus e doenças. O computador também costuma ter vírus, nós temos as doenças. Então, há, sim, relações bem interessantes que eu não poderia deixar de citar, já que o tema da palestra é algoritmo humano, é entender mais do nosso próprio algoritmo e essa associação com essas tecnologias. O nosso cérebro tem uma capacidade também muito interessante, semelhante aos computadores, inclusive aos celulares, que é a capacidade da neurogênese, de criar novos neurônios. Isso é um mito, gente. Ninguém nasce com a mesma quantidade de neurônios e morre com a mesma quantidade de neurônios. A gente pode e deve aumentar a quantidade de neurônios e, com isso, melhorar e aumentar a inteligência. A gente tem também a questão da neuroplasticidade. Com os anos, ela vai diminuindo, mas a neuroplasticidade é a capacidade de se adaptar a novos cenários. Como eu estou me adaptando a esse novo cenário aqui com vocês, dando essa palestra para muitas pessoas para esse tema. Então, a neuroplasticidade, ela está em todos, cada um. E no caso dos computadores, do próprio algoritmo, é a questão da capacidade de se adaptar, de se reprogramar. Eu não poderia deixar de citar, que é citado inclusive pelo Yuval Noah, um grande filósofo contemporâneo, a importância do coração, do cérebro e do intestino. O coração é um dos órgãos, está comprovado, gente, que as informações do nosso corpo, elas não saem apenas do cérebro, elas saem do coração, do nosso intestino. O intestino que é considerado, segundo o cérebro, pela quantidade de neurônios que o intestino tem, o coração é a mesma coisa. O coração também possui uma capacidade de mandar informação, é uma região que tem um alto nível de vibração por seu músculo, que vive a vida inteira batendo. Ele só para de bater quando a gente morre ou quando a gente sofre um evento cardiovascular. Então, são órgãos extremamente importantes para o funcionamento do algoritmo humano, assim como os computadores, ou mesmo o algoritmo, Spotify, YouTube, possui suas especialidades. O coração, o cérebro e o intestino também. Não precisa nem dizer a importância do cérebro aqui. O cérebro foi moldado pela lei da selva, então a sobrevivência e passar o seu código genético para frente, no caso, o sexo, é algo que já vem embutido em função dos nossos ancestrais. Então, quando a gente passa a saber a importância de cada um desses órgãos para o nosso corpo, a gente literalmente chega a um patamar de super-humanos. E, bem, atualmente,
Atualmente, tudo é dado. O dado é o novo petróleo. E, claro, que o nosso algoritmo, nosso cérebro, coração, intestino, pele, isso tudo está interligado e nosso corpo também tem dados, nosso corpo também tem KPIs. Tanto é que as grandes empresas já perceberam isso, o Google já percebeu isso com assistente virtual, o Facebook já vem criando grupos, já vem criando assistências para patologias, o próprio Instagram, a própria Alexa já vem fazendo esse movimento pró-bem-estar, pró-saúde, a própria Apple com o Apple Watch, que vem cada vez mais evoluindo a tecnologia. Não é à toa, gente. As grandes empresas, as grandes, já perceberam o grande potencial que é o corpo humano. E, claro, a Google sempre na frente, e isso saiu na revista Time, que o Google já estava realmente pensando nessa solução da morte, nessa questão de imortalidade. Ela mesmo comprou recentemente a Fitbit, que é uma empresa de monitoramento de dados fisiológicos, né, como frequência cardíaca, pressão arterial, GPS, porque o Google já percebeu, o Google já está olhando lá na frente. E existe um movimento super interessante que vem acontecendo no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, que é o movimento do Quantify Self, que é o movimento do autoconhecimento por dados. Eu não sei quem está vendo aqui a palestra e já associando pelos wearables. Quantos wearables a gente usa hoje? Quantos celulares a gente usa? Quanta tecnologia? Enquanto eu estou fazendo esse conteúdo, essa palestra junto com vocês, tem um notebook aqui ligado, outras ferramentas aqui para me assessorar, para me gerar dados do conteúdo que eu estou fazendo para vocês. Então, isso é uma tendência cada vez mais forte, não é moda, gente. O autoconhecimento por dados vai ser cada vez maior. E o Quantify Self, o conceito básico, é exatamente fazer monitoramento, é você usar sensores, implantes, é você mensurar os seus dados, é você ser um beta tester, é você testar os seus dados. E a gente tem monitoramento de comida, de exercício, de atividade, de batimento cardíaco, de microbioma, que é a questão do intestino, monitorar a qualidade das suas microbiotas. O DNA, já existem exames de monitorar seu DNA, de entender quais são as doenças que você pode vir a ter, a questão da produtividade, cognição, de sono, de emoções. Então a gente tem um aparato jamais imaginado pelos nossos ancestrais. A gente realmente tem o poder de monitorar esses conhecimentos nas nossas mãos. Bem, a transformação da humanidade está claro, está cada vez mais forte essa transformação. Tenho que dizer que a lei de Moore, que é a lei criada pelo Gordon Moore, no qual ele defendeu que haverá a cada 18 meses uma multiplicação da capacidade de processamento, essa lei em 2020 ela chegaria teoricamente ao fim. E aí que tá, porque ela não vai chegar ao fim, ela vai se associar a outros processos, como é a lei de Carson, no qual há uma defesa de que o preço pelo sequenciamento genético vem diminuindo cada vez mais. Isso demonstra que a gente está, sim, caminhando para a chamada singularidade tecnológica. Temos um problema que, em alguns aspectos nós somos lineares, até porque nosso corpo ainda é muito primitivo e ainda traz muitas informações, muitos dados ancestrais. O fato é que existe uma angulação desse tempo da singularidade tecnológica, no qual o ser humano vai passar a entrar nessa era transhumanista, nessa época biohacking para transhumano. Por exemplo, em 2015, um dos dados já havia uma associação que o nível de tecnologia estava da capacidade cerebral de um rato. Então, é questão de tempo, e aí alguns futuristas, como o Ray Kurzweil, defende que será em 2023, quando essa singularidade tecnológica acontecerá e haverá uma ultrapassagem da capacidade humana. Bem,
Na década de 80, 70 e 80, o foco era o computador, gente. Só que hoje, desde os anos 2000, o foco passou a ser corpo humano. E aí, uma empresa que eu posso citar, que fez essa transição muito bem, é a Apple. A Apple, na década de 80, tinha essa relação, e agora ela já está num outro patamar. Então, existe, sim, uma evolução do progresso humano, e nós estamos caminhando para essa questão do transhumanismo e dessa singularidade, galera. E, de certa forma, na minha visão, nós já estamos conectados com os computadores, a gente está conectado com os computadores, com os celulares, já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte da nossa conexão, então eles já estão no nosso dia a dia. A gente já está vivendo um pouco o transhumanismo, porque quem aqui lembra o telefone de pelo menos 15 amigos? É muito difícil. O próprio Google já vem vendo isso, realidade aumentada, tudo já está, de certa forma, nos conectando com esse mundo além humano. E, claro, o conceito básico de biohack, para quem não sabe, é a arte e a ciência de otimizar corpo, mente e vida, tá? Usando eletrônico, usando conceitos médicos. O próprio conceito básico, existem várias possibilidades de hackear processos como memória, como mindset, como sons, enfim, esse assunto é para um outro dia. Existem biohackers já fazendo isso, atrasando envelhecimento em super ratos, fazendo testes até por conta do Covid, existem biohackers fazendo teste com HIV, e existe também um médico na China que ele literalmente, o geneticista, que ele editou o gene de um bebê e foi condenado a 3 anos de prisão usando a técnica CRISPR. Então, já estamos vivendo muito do que o Yuval Noah fala, que é o transhumanismo. Existe o conceito do Human Augmentation, que saiu na revista Gardner, que é o aumento da capacidade humana. Então, outra tendência que demonstra o quanto que o algoritmo humano vai se buscar esse novo patamar. O transhumanismo é esse conceito, o próprio Elon Musk já vem falando sobre isso, a empresa, a startup Neuralink já está prevendo isso, que a gente precisa aumentar a capacidade cognitiva nossa quando as máquinas nos ultrapassarem. O próprio Neil Robson é um cara que já vem fazendo isso, ele é um cyborg considerado, ele já tem uma anteninha, vocês estão vendo, depois quem quiser só pesquisar. Então, nós já estamos no estágio de evolução considerada transhumanista, a gente já está no segundo estágio, fazendo conexão direta com realidade virtual, cibernético, enfim, a gente já está saindo do ponto 1 e entrando para o ponto 2, como vocês podem perceber. Nós estamos, de certa forma, caminhando para sermos algoritmos híbridos. Hoje nós somos algoritmos únicos, e nós somos algoritmos bem ancestrais em alguns aspectos, mas a tendência natural é a gente ser como o Ray Kurzweil já disse, que a gente nós nos tornaremos híbridos. Quem tiver alguma dúvida, vou liberar aqui agora. Queria agradecer a todos vocês. Faltou só eu colocar os meus contatos aqui. Acho que eu ainda tenho 2 minutinhos ainda. Quem quiser, é só me seguir no Instagram, Thiago Pereiras. É só entrar no meu site e fazer o acesso. Beleza, vou mandar aqui no chat, só entrar no meu site, que vai ter todas essas informações, conteúdo relacionado, tá bom? Isso, eu queria agradecer a todos vocês por conta do tempo aqui. Vou ficar disponível também para quem quiser bater um papo, conversar um pouquinho mais. Então, eu queria agradecer imensamente o convite da Campus Party Brasília, queria convidar todos vocês para que possam acessar as minhas redes e que esse papo possa continuar e a gente possa entrar nessa linha cada vez maior de evolução desse passo
que nós, como humanidade, estamos dando, tá? Muito obrigado a todos vocês e